Em 13 de outubro de 1307, na penumbra da madrugada, guardas reais franceses bateram simultaneamente às portas de todas as comandarias templárias da França. A ordem era clara: prender todos os cavaleiros, sem exceção. Em poucas horas, uma das mais poderosas organizações da Europa medieval foi desmantelada, seus membros torturados, seus líderes condenados à fogueira. E quanto ao seu lendário tesouro, jamais foi encontrado. Como uma ordem fundada para proteger peregrinos cristãos se tornou tão poderosa que reis tremiam diante dela? O que os templários sabiam ou guardavam que despertou tamanha inveja, medo e cobiça? Neste vídeo, iremos desenterrar os segredos da ordem que, até hoje, intriga historiadores e alimenta as maiores lendas da Idade Média, os Cavaleiros Templários. A história oficial começa em 1119, pouco mais de 2 décadas após a Primeira Cruzada conquistar Jerusalém. As estradas da Terra Santa continuavam perigosas. Bandidos e milícias locais atacavam peregrinos cristãos que cruzavam o deserto em busca dos lugares sagrados. Foi nesse cenário que 9 cavaleiros franceses, liderados por Hugo Payens, se apresentaram ao rei Balduíno II de Jerusalém, com uma proposta ousada: dedicariam suas vidas a proteger os peregrinos nas rotas sagradas. Mas o que torna essa história ainda mais intrigante é a identidade desses homens. Não eram simples guerreiros. Vários pertenciam à nobreza europeia, com laços diretos às famílias mais influentes da França. Homens que, ao menos oficialmente, abandonaram uma vida de privilégios para assumir um voto de pobreza e uma existência de sacrifício no Oriente. Balduíno ficou tão impressionado que lhes concedeu um espaço simbólico e estratégico: as antigas ruínas do Templo de Salomão, no Monte do Templo em Jerusalém. Foi ali que nasceu o nome pelo qual ficariam conhecidos: Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, ou, como a história os eternizou, Templários. O primeiro selo da ordem mostrava 2 cavaleiros montando um único cavalo, um símbolo tanto da humildade inicial quanto da fraternidade absoluta entre seus membros. Mas essa imagem de simplicidade e devoção logo daria lugar a algo muito maior. Como explicar que em poucas décadas esses pobres cavaleiros se transformaram em uma das instituições mais ricas, temidas e misteriosas da cristandade medieval? O verdadeiro salto dos Templários veio com a aprovação oficial da Igreja. Em 1129, do Concílio de Troyes, a ordem recebeu reconhecimento papal, em grande parte graças à influência de Bernardo de Claraval, um dos homens mais respeitados da cristandade medieval. Foi ele quem escreveu o tratado Em Louvor da Nova Cavalaria, apresentando os templários como o ideal do guerreiro cristão, monges que empunhavam a espada, lutando não por glória pessoal, mas em defesa da fé. Homens que uniam disciplina espiritual e habilidade militar. Essa aprovação papal abriu as comportas das doações. Nobres de toda a Europa, encantados com esse novo ideal de cavaleiro, passaram a doar terras, riquezas e até castelos à ordem. Muitos enviavam seus filhos para se tornarem templários, um gesto de devoção, mas também de prestígio, frequentemente acompanhado de generosos dotes. Em 1139, a situação ficou ainda mais favorável. A bula papal Omni Datum Optimum, emitida pelo Papa Inocêncio II, concedeu aos templários privilégios extraordinários: isenção de impostos, autonomia total em relação aos bispos locais e submissão direta apenas ao Papa. Na prática, tornaram-se um estado independente dentro da Europa medieval.
uma entidade transnacional com influência e poder crescentes. Para administrar esse patrimônio, a Ordem criou uma vasta rede de comandarias, fortalezas que funcionavam como centros administrativos, espalhadas por toda a Europa e pelo Oriente Médio. Cada uma era autossustentável, gerando receitas através da agricultura, comércio, hospedagem de peregrinos e, claro, das generosas doações. Mas o verdadeiro diferencial dos Templários estava em sua visão financeira. Eles desenvolveram um sistema que pode ser considerado um dos primeiros modelos bancários da história. Um peregrino poderia depositar recursos em uma comandaria na França, receber um documento codificado e retirar valores equivalentes ao chegar à Terra Santa, evitando o risco de cruzar territórios hostis carregando dinheiro. Não demorou para que reis e nobres também confiassem suas fortunas à Ordem. Os Templários passaram a emprestar recursos, oficialmente sem cobrar juros, proibidos pela Igreja, mas com aplicação de taxas administrativas. Financiavam campanhas militares, grandes empreendimentos comerciais e até administravam patrimônios de famílias nobres. Em menos de um século, aqueles 9 cavaleiros humildes haviam transformado a Ordem naquilo que muitos historiadores consideram a primeira multinacional da história, com filiais espalhadas pelos principais reinos cristãos e uma riqueza que rivalizava com a de qualquer monarquia da época. E diante dessa ascensão meteórica, uma pergunta permanece: como conseguiram acumular tanto poder tão rapidamente? O que tornava os Templários verdadeiramente únicos era a sua natureza dual. Eram, ao mesmo tempo, monges e guerreiros, algo que para a mentalidade medieval parecia uma contradição quase impossível. Viviam sob uma regra rígida, inspirada na dos beneditinos, mas adaptada à vida militar. A regra templária, redigida com a participação de Bernardo de Claraval, determinava cada aspecto da vida cotidiana. Faziam votos de pobreza, castidade e obediência. Não podiam possuir bens pessoais. O silêncio era obrigatório durante as refeições. Até mesmo o comprimento das barbas e o tipo de vestimenta eram estritamente regulamentados. Mas, no campo de batalha, essa vida austera se transformava em uma impressionante demonstração de força. Os Templários eram famosos por nunca recuarem e nunca se renderem facilmente. A doutrina de combate era clara: só deveriam abandonar o campo se estivessem em desvantagem de 3 inimigos para cada cavaleiro, e ainda assim apenas sob ordens diretas. Relatos de cronistas muçulmanos descrevem esses cavaleiros com uma mistura de temor e respeito. Um autor árabe registrou: vestem mantos brancos na batalha e negros quando em luto. São os primeiros a atacar e os últimos a recuar. Cavaleiros formidáveis. A estrutura da ordem era altamente hierarquizada e eficiente. No topo, o grão-mestre, designado permanentemente. Abaixo dele, oficiais com funções bem definidas. A organização também se dividia em 3 classes principais: cavaleiros, nobres que usavam o tradicional manto branco com a cruz vermelha; sargentos, de origem não nobre, atuavam como soldados e também administradores, vestindo mantos escuros ou marrons; capelães, ou sacerdotes da ordem, encarregados das funções espirituais e religiosas. A disciplina dos Templários se tornou lendária. Mesmo nas piores derrotas dos exércitos cristãos, era comum que os Templários fossem os últimos a abandonar o campo e muitas vezes lutassem até o último homem. Essa combinação singular de fervor religioso,
disciplina monástica e excelência militar fez dos Templários uma força sem paralelo na Idade Média, uma ordem que despertava tanto admiração quanto temor em seus contemporâneos. Uma das facetas mais enigmáticas dos Templários era a aura de mistério que os envolvia. Suas cerimônias de iniciação eram conduzidas em absoluto segredo. As reuniões internas, os chamados capítulos, eram fechadas até mesmo para outros membros da igreja. Sua hierarquia era rigorosamente fechada e pouco se sabia sobre seus rituais. Esse segredo, essencial para proteger estratégias militares e rotas de comunicação, acabou alimentando suspeitas e, mais tarde, serviu como combustível para as acusações que levariam à queda da ordem. Mas uma pergunta permanece até hoje. O que exatamente os Templários buscavam em Jerusalém, além de proteger os peregrinos? Registros históricos indicam que, por anos, os Templários realizaram escavações sob o Monte do Templo, o local mais sagrado da tradição judaica, onde teria ficado o Santo dos Santos, a câmara mais sagrada do lendário Templo de Salomão. Uma crônica árabe do século XII chegou a registrar: os francos escavam sob Al-Aqsa, ninguém sabe o que procuram. O que exatamente buscavam permanece um enigma. Documentos históricos não oferecem respostas definitivas. Algumas teorias, puramente especulativas, sugerem que poderiam estar à procura de relíquias sagradas, como a Arca da Aliança ou antigos manuscritos com conhecimentos esquecidos da antiguidade. O que sabemos com certeza é que após esse período em Jerusalém, os Templários retornaram à Europa dominando conhecimentos que iam muito além da arte da guerra: arquitetura avançada, matemática aplicada, técnicas de navegação e sofisticadas práticas financeiras. Curiosamente, logo após o retorno dos primeiros Templários, a Europa testemunha o surgimento das catedrais góticas, uma revolução arquitetônica marcada por construções mais altas, leves e luminosas, impulsionadas por técnicas como o arco ogival e os arcos botantes. Foram esses conhecimentos fruto de descobertas ocultas sob o Templo de Salomão ou o resultado do contato direto com as sofisticadas civilizações islâmica e bizantina que mantinham vivos os saberes esquecidos da antiguidade? Seja qual for a origem, uma coisa é certa: os Templários se tornaram muito mais do que uma simples ordem de monges guerreiros. Eram guardiões do conhecimento que, de forma direta ou indireta, ajudaram a moldar a transição da Europa medieval para um novo tempo de descobertas e conquistas. No início do século XIV, os Templários já não eram os guerreiros cruzados que haviam partido para a Terra Santa 2 séculos antes. Com a queda de Acre em 1291, o último bastião cristão no Oriente Médio, sua missão original desapareceu. Mas a ordem se reinventara. Agora, mais do que cavaleiros, eram administradores, financistas e conselheiros de reis e nobres. Detinham uma vasta rede de propriedades, controlavam rotas comerciais e, sobretudo, acumulavam uma fortuna incomparável. Não era exagero dizer que o grão-mestre dos Templários tinha influência comparável à de muitos soberanos europeus. E entre esses soberanos estava Filipe IV da França, chamado Filipe o Belo, um rei ambicioso, astuto e falido. Filipe já havia tentado tudo para resolver seus problemas financeiros. Expulsou os judeus da França em 1306, confiscando seus bens, e perseguiu os banqueiros lombardos, tomando suas riquezas. Restava apenas uma última jogada: atacar diretamente o tesouro templário. Com a ajuda de seu implacável conselheiro,
Guion de Nogaret, Filipe arquitetou um plano meticuloso para destruir a ordem e tomar seus bens. Na madrugada de uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, data que, segundo alguns, daria origem à superstição sobre as sextas-feiras 13. Guardas reais invadiram, em uma ação coordenada, todas as casas templárias da França. As acusações? Um amontoado de crimes bizarros e sensacionalistas. Heresia, idolatria, rituais obscenos, adoração ao enigmático ídolo chamado Baphomet, e até práticas contrárias à moralidade cristã, como cuspir na cruz e negar a fé. Sob tortura brutal, muitos templários confessaram crimes que jamais cometeram. Quando podiam se expressar livremente, retratavam-se, alegando que as confissões foram arrancadas sob violência. O Papa Clemente V, inicialmente hesitante, acabou cedendo à pressão de Filipe. E em 1312, por meio da bula Vox in Excelso, a Ordem dos Templários foi oficialmente dissolvida. 2 anos depois, em 18 de março de 1314, o último grão-mestre templário, Jacques de Molay, foi levado à fogueira em uma pequena ilha no rio Sena, em Paris. Segundo relatos, suas últimas palavras foram uma maldição. Papa Clemente, Rei Filipe, dentro de 1 ano encontro-vos diante do tribunal de Deus. O que aconteceu em seguida alimentou a lenda. Clemente V morreu apenas 1 ano depois de causas súbitas. Filipe IV seguiu pouco tempo depois, falecendo antes do final daquele mesmo ano. Mas o mistério não termina aqui. Quando as tropas de Filipe chegaram ao principal porto templário, em La Rochelle, encontraram um local vazio. A poderosa frota templária havia desaparecido, embora alguns registros sugiram que parte da frota foi desmobilizada ou absorvida por outros poderes locais. O destino final desses navios permanece um enigma para os historiadores. E com ela, o lendário tesouro da Ordem, jamais encontrado. O que aconteceu com os navios? Para onde foram as riquezas acumuladas por mais de 2 séculos? Essas perguntas atravessam a história sem respostas definitivas. Apenas rastros, teorias que alimentam fascínio por essa ordem até hoje. Embora a Ordem dos Templários tenha sido oficialmente extinta, ela não desapareceu completamente. Em Portugal, o rei Dom Dinis, ao contrário de outros monarcas europeus, recusou-se a perseguir os templários. Ao invés disso, negociou com o Papa João XXII a criação de uma nova ordem em 1319, a Ordem de Cristo. Na prática, foi uma continuidade da antiga Ordem Templária, agora sob novo nome e símbolo, mas com muitos dos mesmos cavaleiros, propriedades e conhecimentos. Essa continuação teria um papel crucial na história mundial. Foi a Ordem de Cristo que financiou e organizou grande parte das expedições portuguesas durante a era dos descobrimentos. Suas caravelas cruzavam os mares, ostentando em suas velas a cruz templária reestilizada, a chamada Cruz da Ordem de Cristo. O próprio infante Dom Henrique, conhecido como Henrique o Navegador, foi grão-mestre da Ordem de Cristo, e sob sua liderança, Portugal desbravou rotas marítimas até então desconhecidas, dando início a uma nova era de expansão global. Navegadores como Vasco da Gama e Fernão de Magalhães mantiveram fortes ligações com a Ordem. E embora mais simbólica do que oficial, até mesmo as expedições de Cristóvão Colombo partiram sobre velas adornadas com a cruz templária, um vestígio visual da influência que jamais desapareceu. Além da sobrevivência oficial de Portugal, persistem teorias, algumas baseadas em indícios históricos, outras mais especulativas, de que os templários encontraram refúgio
e novas formas de atuação em outros cantos da Europa. Um dos locais mais citados nessas teorias é a enigmática Capela de Rosslyn, na Escócia, construída pela família Sinclair no século XV. As esculturas do local apresentam uma impressionante quantidade de símbolos associados tanto à tradição templária quanto à maçonaria. E um detalhe curioso, nelas aparecem representações de plantas como o milho e o aloe vera, espécies originárias do Novo Mundo, esculpidas décadas antes das viagens de Colombo. Coincidência ou indício de um contato anterior com as Américas? Em todo caso, o impacto cultural dos Templários transcende a própria história factual. Sua queda dramática e os mistérios que a cercam alimentaram séculos de especulações, romances, filmes e teorias, algumas plausíveis, outras completamente fantasiosas. De Dan Brown a Indiana Jones, de videogames a documentários, os Templários continuam exercendo um fascínio atemporal, uma ordem que, mesmo dissolvida, jamais desapareceu da memória coletiva. 700 anos se passaram, e ainda assim os Templários continuam a nos intrigar. Mas por quê? Talvez porque sua história encarne temas universais e eternos: a ascensão meteórica e a queda trágica, o poder do conhecimento secreto, a luta entre a fé e a política, entre a busca pela verdade e a opressão do silêncio. Ou quem sabe, porque em um mundo cada vez mais cético e materialista, ainda nos encantam histórias de homens que buscavam unir devoção espiritual e excelência prática, que eram, ao mesmo tempo, místicos e guerreiros, idealistas e pragmáticos. O que os Templários realmente descobriram? Que saberes guardavam? Para onde foi seu lendário tesouro? Perguntas que talvez jamais encontrem respostas definitivas. Mas, e se o verdadeiro legado templário não estiver escondido em criptas sombrias ou relíquias esquecidas, e sim nas ideias e instituições que ajudaram a nos moldar? Os primeiros bancos internacionais, as catedrais que ainda hoje tocam o céu, as rotas marítimas que redesenharam o mundo. Talvez o maior tesouro dos Templários esteja bem diante de nossos olhos, no próprio alicerce do mundo moderno. E aqui fica a pergunta mais inquietante. Se os Templários foram silenciados com tamanha brutalidade, quantos outros conhecimentos, quantas outras verdades foram apagadas da história? O verdadeiro mistério talvez não seja o que os Templários esconderam, mas o que a própria história escondeu sobre eles, e sobre tantos outros que ousaram ir além dos limites de seu tempo. E você, o que acredita? Os Templários foram apenas vítimas da ganância de um rei endividado? Ou realmente guardavam segredos tão perigosos que precisavam ser silenciados? Deixe nos comentários qual mistério da história templária mais instiga a sua curiosidade. Se essa jornada pelos mistérios templários te fascinou, já deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Assim, você me ajuda a continuar trazendo à luz os segredos que o tempo tentou esconder e juntos levamos conhecimento a cada vez mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima!